Prezados irmãos, nós já compreendemos o processo de desenvolvimento das doenças no corpo físico e na alma. Já entendemos também da origem desses processos do ponto de vista espiritual e físico. Agora, nós vamos buscar na compreensão do Espiritismo, numa visão, digamos, contemporânea, a visão da física quântica, o tratamento espiritual. Para nos guiar no entendimento de todos esses processos, cabe um destaque a uma mensagem do mesmo livro Ação e Reação que citamos há pouco. O espírito Druso afirma assim: as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades essas, que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência moral ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. O Espírito Superior estava nos guiando para o entendimento da cura, do tratamento espiritual. Para falar sobre o tratamento espiritual sob a ótica da física quântica, nós vamos ouvir novamente, com imenso prazer, atenção e com as nossas melhores vibrações, o nosso irmão André Luiz Ramos. Meus amigos, bom dia, mais uma vez. Nós vamos trabalhar aqui, mais uma vez, o tema da física quântica junto com a nossa autocura e o tratamento, continuando o tema anterior, praticamente. Não há como começar sem falar do médico dos médicos, Jesus. Jesus, aqui nessa figura, quando ele fazia a sua imposição de mãos, era algo que, ao mesmo tempo, era material, era cósmico. O olhar de Jesus não estava apenas no corpo, mas em toda a cascata de manifestação daquele espírito em questão. Ele conhecia o processo das leis de ação e reação que estavam repercutindo naquele quadro adoecido. Ele olhava com olhos de ver. E quando assim fazia, perguntava ao doente que o procurava: o que queres? O que você quer? Foi assim imensas curas. Porque a partir do querer do espírito que procura ajuda, é que se dá a liga, a conexão entre a energia cósmica que o Cristo irradiava e a receptividade. Então era necessária a participação da vontade ativa do doente. Se o doente se colocava numa posição passiva, não há como a energia ser absorvida por aquele espírito. Até porque as células possuem corpo mental. O corpo mental das células é que coordena toda a dinâmica das organelas, todo o funcionamento intrínseco no desenvolvimento que ela tem na sua especificidade. Se for células do fígado, se for células cardíacas, células ou neurônios, vão ter seus diferentes funcionamentos. Agora, as células possuem corpo mental. As células são princípios inteligentes. Então, princípio inteligente se manifestando através do corpo mental da célula e que possui o seu corpo físico. Então, um princípio inteligente rudimentar se manifestando na célula. Esses princípios inteligentes unidos vão formar tecidos.
Os tecidos vão formar órgãos. Então, no momento de empreender um tratamento em um determinado órgão, ou na reconstituição da visão de cegos, Jesus, ele mandava uma informação aos princípios inteligentes que estão constituindo as células do corpo físico daquele irmão, daquela pessoa que o procurava. Por isso, o tratamento espiritual de Jesus era transcendente, porque ele não via só um espírito. Ele considerava os bilhões e bilhões de princípios inteligentes que estavam ali se manifestando. Cada célula é um princípio inteligente, de feição rudimentar, mas é um princípio inteligente e vai passar por muitas experiências de bilhões e bilhões de anos até chegar ao reino nominal. Então as células são, entre aspas, médiums de nós. Princípios inteligentes, espíritos mais evoluídos agora que eles. Então, ao olhar as células, ele não via o físico, ele via também o princípio inteligente, a colônia, esse microcosmo em nós. Jesus mandava uma informação que era conectada a partir da vontade dele. Jesus tinha vontade, ele queria que a pessoa fosse curada, ele queria que ocorresse a ordem e a harmonia, ele tinha fé, ele tinha coragem e ele tinha vontade. A vontade era acompanhada do quê? Da certeza. Jesus não duvidava. Jesus tinha certeza absoluta. Como ele fez, aproveitou de passagem, junto aos apóstolos, viram uma figueira, chegou na figueira para buscar um fruto, e chega na figueira, o que acontece? Não tinha fruto para comer. Aí ele aproveitou a deixa para dar um exemplo desse poder de transmissão energética, que a física quântica ainda está muito longe de dar a compreensão plena. Está no comecinho ainda, comecinho. Que Jesus diz à figueira que de agora em diante